Olá, boa noite. Tá me ouvindo? Ah, Perfeitamente, Jaque. Sim, Jaque. oi, Paulinha, Marta. Agora é porque eu não estava agora sim, agora foi. Solange está 2 vezes aqui, é isso mesmo? De repente ela está no celular e está no. Agora tá. Não, não sou eu, não. Eu só estou no computador. 2 Solanges Foi aqui. Solange. Oi? Deve ser minha irmã. Ah, então. Que bom, minha chata! Que bom, que bom. Agora as 2 Solange ficaram juntas de novo. Gente, como meu telefone está carregando, ele vai ficar virado para o teto para vocês não ver. Por isso que eu tirei a câmera, tá? Mas eu tô aqui no sofá olhando ele carregar. Poxa, Ana, que susto! Eu pensei que você estava grudada no teto. Brincadeira. Tá certo, tranquilo, a gente vai saber que você tá por aí. Qualquer coisa a gente pergunta. Tá, beleza. Ei! Nossa, quanto tempo! Yasmin! Ei, Marta, quanto tempo, né? Bastante. Você tá bem? Tá tudo certo? Tudo direitinho. Ótimo. Bom te ver. Gente, 8 horas, vamos fazer a abertura? Marta, faz pra gente. Faço. Com todo e muito prazer. Vamos lá. Todos respirando fundo, acalmando os nossos corações, entrando na vibração da nossa casa. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, sempre sobre a luz do Pai. Estamos juntos dentro da casa de Gui Arthur. Estaríamos conversando com o Caio daqui a pouco. E que Deus, nosso Pai maior, nossa Mãe Maria, nosso Mestre Jesus, conduza esse encontro para que nós possamos, através dos nossos sentidos, dos nossos corações, que nós possamos receber, absorver o máximo possível de todos os ensinamentos, de todas as informações que aqui hoje, nessa noite, estarão acontecendo. Então, se predisponham, abram o peito, abram o coração para que a luz entre, a luz do entendimento, a luz do Pai. Agradecemos por mais este encontro e que seja sempre pela ótica do Pai e não a nossa. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a nossa Mãe Maria. Que essa noite seja iluminada e que ilumine o Caio e a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Tudo bom, gente? Obrigado pela oração maravilhosa, emocionante. Está emocionada, minha filha? É bom, né, sentir. E aí, gente, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem.
eu vou entrar aqui no computador. Acho que agora tá bonito, né? E aí, gente, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo Boa ótimo. noite, boa noite. Todo Boa mundo muito noite. feliz, todo mundo muito animado, Todo mundo ansioso, já na expectativa. tá na expectativa. Todo mundo lê os capítulos de hoje são muito, muito bons, né, gente? Nós vamos conhecer Telésforo, né, gente? Telésforo não é para qualquer um, tá? Quem chega no Telésforo é porque, né, tá avançando aí no negócio. Telésforo foi um cara importante na humanidade, né? Até hoje, né? Depois a gente vai chegar nesse ponto. E tá todo mundo animado, tá todo mundo feliz, pronto, podemos começar? Podemos, né? Então vamos lá. Bom, então vamos retomar aí o processo, né? Nós estamos no livro do Mensageiros, né? É o segundo livro da obra do André Luiz, né? Psicografada por Chico, né? E ele está nesse movimento, né? Que ele saiu do nosso lar, ele atingiu um ponto maravilhoso, né? Que é um ponto de liberdade espiritual, né? A mente dele se libertou do movimento da prisão da matéria, né? Esse é o nosso trabalho. Todo mundo que sai de uma vida precisa se libertar, né, desse processo, de todas as ligações que a gente tem com a carne, né? Nós começamos a fazer isso teoricamente aí no outono e na primavera da vida, né? Nós vamos começar a fazer isso a partir dos nossos 80, nós terminando a primavera da vida, nós vamos estar, olha lá, quer ver, 21, 42, 63 anos a gente começa a fazer esse processo, né? Com 63 anos. E aí, ali com 84 nós estamos ali no lucro, né? Nós estamos no lucro com 84, né? E aí a gente vai se libertando. Teoricamente é mais tempo, tá, gente? A gente tem ciclos que eram para ser até de 30 anos, a gente era para estar vivendo 120, né? Olha que beleza, 120. Mas a humanidade está fazendo ciclos de 21, né? Nós estamos já nos ciclos de 21. Mas nós vamos cada vez mais crescendo, né? Vamos cada vez mais evoluindo. Então, nesse livro do Mensageiros, né, nós estamos vendo que é um novo movimento, né? É um novo momento aqui que o André está vivendo, porque com a liberdade ele sentiu um prazer imenso, né? A sensação de liberdade deu a ele um êxtase espiritual que a gente conversou na última reunião, uma alegria, uma sensação de bem-estar. É uma sensação de dever cumprido, né? É uma sensação de que a etapa uma etapa importante foi encerrada, né? Só que quando você atinge uma meta, né? Quando você passa de fase, né? Você tem essa sensação boa, né? Essa sensação, imagina, você ter uma sensação, o corpo, né? Porque imagina que dentro de nós habita Deus, numa centelha divina, numa outra dimensão. Deus, nós estamos conectados com Deus. Então, é uma sensação de alegria dessa comunhão, porque cada etapa que eu preencho, eu me conecto mais profundamente com Deus. Eu entro em contato, né? Eu me afasto daquilo que me afasta de Deus. Então, eu me aproximo de Deus. E isso é muito importante, né? Isso é uma sensação maravilhosa. Só que, ao mesmo tempo, a gente viu que ele sentiu uma sensação meio estranha, uma sensação de paralisia, né? Uma sensação de que ele estava sem movimento. Ele estava bem por onde ele chegou, mas ele estava numa sensação ruim para onde ele poderia ir, né? Como se ele se sentisse parado, né? Como se ele se sentisse paralítico. E isso não é bom, né? Então a gente aprendeu aí que Deus é força é movimento. A confiança
em Deus é uma força atratora. A fé e o amor são forças propulsoras. A fé nos atrai a Deus, é um movimento de confiança, e a confiança nos conecta, né? E ele nos atrai, é como uma força atratora, e o amor é uma força geradora, é uma força construtora. Então, o amor de Deus constrói quem nós somos, constrói o movimento de tudo, né? De todos os seres, de tudo que é criado no universo. E a gente foi vendo que ele, então, encontra um movimento de uma ideia, né? Tobias apresenta para ele uma ideia de ele visitar o Ministério da Comunicação. Eles sentem que esse é um trabalho muito importante para ele, né? Isso tem a ver com mediunismo, tem a ver com mediunidade, né? Então, o Ministério da Comunicação é a comunicação entre os dois planos. Ele é responsável pela comunicação entre as duas evoluções. Então, a evolução na Terra e a evolução no plano espiritual, elas acontecem em paralelo. E a gente vai estudar isso lá na frente no Evoluções em Dois Mundos, né? São duas evoluções que acontecem em paralelo, né? E o que acontece é que quanto mais conectado tiver esses dois ambientes, melhor para os dois ambientes, né? Então, quando a gente vai para Júpiter, por exemplo, você vai ver que o ambiente espiritual e o ambiente de encarnação, né, o ambiente terreno deles, né, o ambiente jupiteriano, no caso, eles estão completamente conectados. Então, eles têm contato com o anjo da guarda. Então, imagina você falar assim, eu quero conversar com o meu anjo da guarda agora, porque a gente quer tomar uma decisão, então eu quero saber se amanhã eu vou trabalhar de azul ou de verde. Aí ele vem, conversa comigo, a gente discute, eu falo das premonições que eu estou tendo, ele fala, isso pode acontecer mesmo, então é melhor você fazer isso. Então, tem um debate ali, né? E, inclusive, eu sei muitas coisas que podem acontecer comigo, eu sei de familiares meus, eu fico conversando. É um contato bem aberto lá. Aqui a gente está começando esse contato, ele é ainda muito singelo, muito... ele é feito de uma forma um pouco inadequada. A gente vai aprender hoje isso, né? Hoje a gente vai aprender bastante esse movimento, que é esse movimento de contato. E faz parte do movimento de evolução do planeta Terra esse contato ganhar um formato mais íntimo, né? É lógico que em Júpiter a gente não tem a quantidade de sofredores que a gente tem aqui. Então é óbvio que entrar em contato com o outro lado no nosso planeta ainda é um movimento complexo. É ainda um movimento muito de auxílio, né? Então tem o outro lado que auxilia aqui, tem aqui que auxilia lá, e é um movimento, é um trabalho, né? A gente está trabalhando para que essa comunicação aconteça num formato de auxílio. Aliás, todo movimento de relacionamento no planeta Terra é um movimento que é o trabalho. Lembra que a gente definiu, né? Trabalho é relacionamento, né? Todo movimento de relacionamento no planeta Terra é trabalho. E todo movimento de trabalho no planeta Terra é um movimento de cuidado. Tá? Você só se relaciona com os outros para reparar, para fazer amigo e para amar. Tá? Se não for para fazer isso, nem se relaciona. Se for para... O momento que você franziu a testa, fez assim, ó, já tá dando problema. Tá? O outro veio e falou alguma coisa, você já deu problema. Não pode franzir a testa. Franzir a testa não pode. Então tem que relacionar no amor, tem que relacionar no carinho, tem que relacionar na conexão. O outro deu porrada, a gente faz amizade. A gente faz assim, meu amigo, vamos fazer amizade. Eu vou dar flor no dia seguinte. Cantar uma música, vou conquistar. Tem que conquistar todo mundo. Todo mundo. Principalmente os inimigos. Aquelas pessoas que a gente mais não gosta é que a gente tem que conquistar. Tem que fazer sonata de amor para eles, dar bombom, que nem a gente faz com a namorada. Não é isso que a gente faz com a namorada? Mas o ex-marido vai dar bombom também, vai fazer sonata. Mas a moça vai ficar com ciúmes, a mulher não tem problema, faz para ela também. Entendeu?
Tem que fazer amizade, gente. Tem que fazer amizade. Todo mundo tem que ficar amigo. Porque se não ficar agora, depois você viu o trabalho que dá lá do outro lado? Você viu o André que dá trabalho? O trabalho. Você tem que ir lá encontrar pessoas, né? A pessoa você não sabe onde ela está, e você encontra ela, daí é meio traumático. Então a gente vai fazer amizade. Então esse é o trabalho de relacionamento. E para a gente se relacionar, o que a gente precisa? Se comunicar. Né? Então olha que interessante. O André por conta das dificuldades pessoais dele, ele se prendeu na matéria de forma inadequada no nosso lar, que a gente viu muito bem, porque ele tinha uma dificuldade de comunicação. Para onde ele vai fazer o treinamento dele? No Ministério da Comunicação. Né? Então não é uma coisa assim aleatória, né, gente? Nada é aleatório lá. Né? Então, assim, ele se reparou no auxílio, porque ele tinha que se ver em terceira pessoa. Ele criou um movimento de iluminação ali, onde ele se ilumina, passa de fase, e agora? Vamos trabalhar as dificuldades. Como é que eu trabalho a dificuldade? Ajudando quem é igual a mim. Né? Eu vou ajudar quem é igual a mim. Então vai lá na comunicação, André. Vai lá na comunicação. De repente ele sente uma alegria muito grande, porque a força atratora. É Deus falando para ele, olha, lá é o lugar, vamos para lá, né? Vamos se animar, vamos lá. E aí ele sente que lá é o lugar. Ele nem sabe por quê, né? Ele nem sabe por quê. E aí ele tem esse encontro com Aniceto, né? Aniceto começa a explicar que ali é um processo, a seriedade do local, né? A gente viu uma coisa muito importante, né? Que eu acho que vale muito a pena a gente retomar o raciocínio, que é aquela história das cartas vivas de socorro, né? Eu acho tão bonito, isso aí é lindo, né? A gente não pode nunca esquecer que você é o mensageiro, né? É por isso que o livro chamou Os Mensageiros, né? O seu amor, a sua presença, o seu contato, o seu relacionamento é a mensagem viva. Você é a mensagem. A gente gosta de ficar recebendo carta dos espíritos, né? Ficar recebendo lá, eu vou lá no centro espírita porque é dia da psicografia. Quem sabe fulano de tal vai vir e vai psicografar uma mensagem para mim, né? Mas a gente não entende que a mensagem é muito mais do que isso. Ela é a presença, ela é a força, ela é a confiança. A mensagem ali, aquele movimento, é um movimento de falar assim, ó, você não acredita, né? Mas eu vou mostrar para vocês que é tudo verdade. Porque a gente precisa ainda disso. Mas quem já está nessa confiança, recebe isso todo dia, gente. Recebe em casa dormindo. Fica feliz da vida, sente o outro vivo. Sente. Né? E aí a gente pode ajudar, principalmente nas orações. Então a gente pode ser carta viva para lá também. A gente também pode ser carta viva. Carta viva é um formato, é um estado de espírito. É um estado de espírito onde eu confio no meu relacionamento com o outro. E tem a ver com a fé, tá? Por quê? Porque Deus não está em todo mundo. Aonde Jesus pediu para a gente procurar Ele? No próximo. Eu falo assim, no próximo. Vocês querem me achar? Quer me achar? Eu estou no próximo. Se relaciona com o próximo, você está se relacionando comigo. Se relaciona com o seu inimigo, que você está se relacionando comigo. Se relaciona com aquela pessoa que você não gosta, que você está se relacionando comigo. É difícil a gente entender isso. Então, o meu relacionamento com o outro, quando bem feito, quando eu viro uma carta viva, quando eu trago a mensagem, a boa nova para o outro, e eu trago isso com um sorriso, com um bom dia, com uma boa noite, com um ânimo, com alegria, com bem-estar, com harmonia. Tudo isso que eu trago é boa nova. Quando eu faço isso, eu sou carta viva. Às vezes eu não falo uma palavra, mas dou um sorriso, aquele sorriso bom, né? Mostra os dentes. Aí o outro sorri também. Eu servi de carta. Né? Porque ali parece que sou eu.
mas o outro sente eu, sente o pai, sente a mãe, sente o filho, sente o neto, sente Deus, sente todo mundo. A alegria que eu sinto, ela tem uma memória que ativa tudo que eu tenho de bom. Por isso que eu viro carta viva. Entendeu? Então aí, ele é apresentado a um outro médico, ele é muito esperto, ele pega pessoas afins, que têm o mesmo conhecimento, mesma inteligência, mesma afinidade, mesmo padrão vibratório e coloca junto. Por quê? Porque eu aprendo em primeira e em terceira pessoa. Lembra que o aprendizado, ele é um aprendizado assim, eu aprendo olhando, vivendo e vivenciando o que eu sofro com o outro. Por exemplo, eu estou dando aula e eu estou sendo professor e aluno, porque eu sou o primeiro a ouvir. Então, eu estou em primeira e terceira pessoa. E aí eu aprendo muito. Entendeu? Então, isso é muito importante da gente viver e a gente entender. E aí ele vai conhecer um pouco mais o Vicente, tá? Agora, eu quero que vocês aprendam uma coisa nesse capítulo 4, porque nós vamos falar muito disso, nós estamos falando muito nisso, que o trabalho é relacionamento, lembra? E que é amizade, que o nosso trabalho é fazer amizade. Acordem todos os dias e façam um amigo. Nem que seja o mesmo amigo, mas faz de novo. Mas façam um amigo. Não durma durante o dia sem viver uma boa amizade. Tá? Não façam isso, porque essa é a coisa mais importante que você veio fazer aqui. Pode ser até a amizade do filho, do pai, do neto, do avô. Mas, assim, se você parar e conversar com uma pessoa e fizer um amigo novo todo dia, imagina quantos dias tem numa vida, quantos amigos que a gente vai terminar. O difícil é lembrar do aniversário de todo mundo, né? Não é isso, né? Você dá, né? Lembrar do dia do aniversário de todo mundo. Mas olha que bonito isso, gente. Impossível traduzir o contentamento com a nova companhia. Olha o que é o trabalho. Olha o que é o relacionamento. Tá? Eu quero que vocês entendam o movimento psíquico do amor. Mas é o amor da amizade. É a profundidade. É quando dois campos mentais se unem numa profundidade muito grande. Isso é fidelidade. Isso é Deus. E isso aqui é o movimento que Jesus fala para eu encontrar no outro ele. Tá? Aí ele conta o Vicente, né? Semblante calmo, inteligente, lúcido, irradiava carinho. A gente já viu o que significava Vicente, né? Aquele que vence. Aquele que vence. Então, carinho, bondade, sensatez, compreensão, né? E aí ele fala que ele sente a mesma coisa, a alegria, né? Por ter encontrado um companheiro médico, né? E aí ele demonstrava extrema generosidade fraternal. Então você vê como os dois corações estão abertos? Tá os dois coração abertos, falando assim, ó, planta semente em mim, eu planto uma semente em você, você planta uma semente em mim. Ali eu posso fazer atrocidades com esse coração aberto, porque eles já estão numa intimidade muito grande. Se eu quiser levar um outro, levar para o mal, eu consigo, eu estou com o coração aberto. Mas ali é uma confiança. É uma confiança. O coração está aberto. Né? Então, eles começaram a conversar sobre o passado deles, né? Sobre os problemas da ciência, da terra, da medicina, né? A questão olha que interessante, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Problema da medicina espiritual. Profundo e sedutor. Vocês lembram lá que a dona Laura virava para o André Luiz, cuidado com a curiosidade, meu filho. A medicina espiritual, a curiosidade pode te levar a você querer descobrir coisas. Não é isso? Então, isso aqui já é uma introdução para os problemas da comunicação, da mediunidade. Ela é sedutora. Você ter conhecimento mediúnico, você ter conhecimento de ciência espírita, de medicina espírita, gera uma responsabilidade muito grande. Vocês vão ver o Telósforo falando sobre isso. Muito grande a responsabilidade. Por quê? Porque
você pode ganhar muita coisa para você, se você dá para usar isso para o seu egoísmo, para o seu orgulho, você pode ganhar prazeres e desenvolver coisas, conseguir coisas para você muito interessantes, né? Então, para quem não está pronto, esse conhecimento é perigoso, porque essa pessoa pode entrar em maus lençóis. Então, eles começam a conversar sobre isso, né? E é muito interessante esse movimento de fé. Eu queria voltar, tá? E aí ele fala assim, ó, em pouco mais de 1 hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de 2 irmãos unidos, desde muito, por laços espirituais. Olha a profundidade que eles mergulharam. O novo companheiro conquistava-me infinita confiança. Qual é a tradução de fé? Confiança. Fé não é acreditar, tá, gente? A tradução correta de fé é confiança. É confiar. Então, ali, esse é um movimento de fé. Então, vocês veem como Deus está muito presente. São 2 pessoas de bem, entregues um pelo outro, mergulhando numa profundidade muito grande, e que a partir daí, lembra que a Aniceto falou que gosta, que você vai ver, no final do nosso estudo de hoje, o Aniceto traz, no último capítulo, na última frase, né, vamos dizer assim, do capítulo 6, olha lá. Nosso orientador explicou, Vicente, solicita, considera o trabalho útil, última frase do capítulo 6, não, penúltima, né? Considera o trabalho útil toda conversa sadia que nos enriqueça de conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também remuneração devida à cooperação normal. Qual é a remuneração? É o contato com Deus. É essa coisa, é você mergulhar na fé real. Então, assim, olha lá, o trabalho é o relacionamento. Tá vendo que eu falo que o trabalho é o relacionamento? Tá falando aqui, claro. Considera trabalho útil toda conversa sadia. O crescimento vem daí. E aí eles se tornam um. E agora, quando eles forem trabalhar e aprender, são 2 mentes aprendendo, trabalhando juntas e uma conversando com a outra. Ó, eu senti isso, o que você sentiu? Eu senti isso. Ah, então, olha que legal, então vamos juntar as forças. Então o aprendizado fica muito mais integral. Tá? Isso é muito importante. Então ele conta a história, né, dele, o André conta a história dele, depois ele passa a palavra para o Vicente, para o Vicente falar, né, foi lá, falou, olha, a sua história não é nada, né, essa mulher esperou você morrer, né, filha, né, a minha mulher me matou, né, filha, deixa eu te contar a minha história, né, a minha mulher me matou para ficar com meu irmão, olha que tragédia, né, e aí meu irmão que sugeriu ainda como é que ia me matar, né. Eles estão lá até hoje, vivendo uma festa total com o meu dinheiro, com tudo que eu construí, né? Eu fui descobrir isso aqui, né? Então, mas eu acho tão bonito, gente, porque ele vai explicar aqui essa ideia. Então, para que serve essas histórias, gente? Não é para você ficar sabendo a historinha de o que está acontecendo na vida, ficar com contato com o coitado do Vicente, né? Coitado do Vicente, nem ele se sente coitado, né? Quando ele termina a história e a vibração começa a cair, ele já corta a história na hora. O próprio Vicente. Ele é vencedor. O que é Vicente? Vencedor, gente. Vencedor. Vencedor não está preocupado. Já perdoou. Os 2 vão sofrer. Ele vai cuidar. Já virou anjo da guarda de quem matou ele. Lembra disso? Aonde vocês ouviram essa história? Vocês já ouviram essa história. Chama Paulo Estevão. Não é isso? Quem matou Estevão? Quem lê o livro Paulo Estevão tem que ler, gente. Esse livro, você vai chorar do começo ao fim, né? Você começa a ler o título, você já chora. De tão emocionante que é. É bonito, gente. No Paulo Estevão, antes de morrer, Jesus aparece para ele e fala assim, ó,
Estevão perdoando Paulo antes de morrer, Aí Jesus fala, não precisa perdoar não, você vai ser anjo de guarda dele, fica tranquilo, você vai cuidar dele ainda, ele vai caminhar, tal, vai fazer muito trabalho para nós, você vai cuidar dele. Né? Todas as cartas de Paulo são praticamente psicografias de Estevão. É isso? Bonito isso, né? E é isso que está acontecendo aqui. Só que para que ele conta essa história, então? Para que ele conta essa história? Ele conta essa história para você ver a dicotomia do que a intimidade faz. A intimidade no bem. Os dois amigos no começo do capítulo. Ali, ó. Comunhão, fé, harmonia, crescimento em conjunto. Vamos para cima, para o alto e avante. Agora você vai ver a mesma comunhão no mal. A tragédia. Então ele está mostrando 2 vezes em que os corações do Vicente se entrelaçaram, uma para o bem e a outra na tragédia. Então você vê que quando você abre o seu coração, você corre esse tipo de risco. Se o outro entrar em comunhão no bem contigo, você vai ter o que está acontecendo com André e Vicente. Se o outro decidir te destruir, ele te destrói. Porque você ama. Você está em comunhão. Você não vai enxergar maldade no outro. Você não vai. O outro vai botar a coisa na sua ferida e você vai morrer. E, cara, eu não vou fazer nada? Não. Aliás, vai. Vai perdoar. E vai cuidar do outro depois. Vocês estão entendendo esse movimento? Então, por isso que o Vicente é vencedor. Ele abre o coração. Depois de ter sofrido isso com o irmão e com a esposa, ele está abrindo o coração para um cara que ele nem conhece. Imagina você ter sido morto pela sua esposa e pelo seu irmão. Chega lá no céu, você vai sair abrindo o coração para qualquer um? Né? Ele não. Ele confia. Ele confia. Ele sabe que não existe o mal. Isso é, mesmo quando eu estiver fazendo mal para mim, eu transformo em bem. Entenderam a diferença, gente? Então, esse é um movimento complexo. O cristão de verdade pensa diferente. O cristão de verdade pensa diferente. Não existe mal. Olha só, por isso que o cara se entrega pro leão. O cara, eu vou ficar prisioneiro 3 semanas sem comer, e depois vou ser comido pelo leão? Graças a Deus. Graças a Deus eu vou encontrar Jesus. É em nome de Cristo? Então eu vou. E eles ficavam cantando na prisão. Cantando. Louvando. Como se estivesse numa igreja. Eles entravam na arena tão animados e tão felizes, porque eles iam encontrar Jesus, que você vê no Ave Cristo, quando vocês lerem, então, há 2000 anos, Paulo Estevão, 50 anos depois, tem o Ave Cristo. Vocês têm que ler, porque na hora que eles estão entrando na arena, eles estão louvando felizes. Felizes. E aí eles, ao louvarem felizes, todas aquelas pessoas enxergam eles e falam assim, eu quero ser assim. O governador, o general fala, eu quero um exército desse. Né? O pessoal está sem comer, tá animado, vai ser comido pelo leão, então felizes, animados, não tem medo de nada, eu quero ser assim. Eu não quero ter esse... Eu quero entender o que eles pensam. E aí eles convertiam as pessoas. Então essa é a igreja. A primeira igreja era a arena. A igreja era a arena. Por quê? Porque na hora que eles viam isso, todo mundo se convertia. Se convertia. Olha que interessante. Eu me converto vendo o outro sendo comido pelo leão. Né? Interessante. A gente não consegue viver isso, mas isso foi real. Né? Por que a gente está falando disso? Porque Telésforo foi o 6º Papa. Eu não sei se é o mesmo Telésforo daqui, mas é uma coincidência muito grande, né, gente? Esse nome é um pouco muito difícil de aparecer, né? Telésforo foi o aprendiz de Asclépios na Grécia, foi um médico grego que se conectou com Asclépios e foi o 6º Papa, que foi de 126 a 135 depois de Cristo. 126 a 135 depois de Cristo.
Sabe por que que tinham tanto papa em 100 anos? Já era o 6º papa, né? Porque eles morriam cedo, porque tudo ia para a arena ser comido pelo leão. Tudo ia. O Papa era bispo naquela época da igreja de Pedro. Pedro morreu, aí vinha um que assumia, vinha outro que assumia, vinha outro que assumia. O Telésforo foi o 6º. E durou 11 anos e foi morto pelos leões. Tá? Foi morto pelos leões. Não sei se é o mesmo Telésforo, mas é muita coincidência, né? Muita coincidência. Então, quem quer ver fotinho, põe lá Telésforo no Google lá, e aparece a fotinho dele. Né? Ele parece um santinho. Tá? Então, é muito importante. A gente acaba o capítulo 4, então, olha só, percebendo minhas tristes impressões, então, Vicente está no coração dele, está sentindo, está em comunhão, sente o que ele sente. Ele começou a ver a história de Vicente, a vibração começa a cair, não falemos mais nisso. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos as nossas... Então, Vicente quis contar essa história para consolar o André. E percebeu que não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. E já mudou o assunto. Atendamos as nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados. Olha lá, vamos auxiliar eles. Né? Que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore para produzir não reclama as folhas mortas. Isso aqui é um ensinamento do livro. Grifa, tá? Escreve em letras garrafais, põe na porta do quarto, acorda todo dia e lê isso. Todo dia. Gente, põe acento, grifa, assim, ó, não esquece, mas decora. Você vai falar isso para todo mundo. Você vai chegar amanhã para o seu marido, olha, a árvore para produzir não reclama folhas mortas. Vocês não podem esquecer nunca mais isso. Gente, o passado, as dificuldades, os problemas são folhas da árvore que caíram. Foi o outono, foi a primavera dos nossos problemas, e agora? Quer dizer, foi o inverno, caiu as folhas, agora vai vir a primavera. É folha nova. O passado é para aprender, para a gente entender, para a gente compreender. E a gente vai errar sempre. Não vamos ficar pegados ao passado. Vamos construir um futuro melhor, vamos reparar, vamos desenvolver, vamos cuidar, vamos transformar, vamos melhorar. Né? Quem não tem esse pensamento, por que ele coloca aqui? Vocês leram os 3 capítulos, eu sei que todo mundo leu. Quando vocês começaram a ler Telésforo, vocês ficaram assustados. Não ficaram assustados? Começaram a falar, acho que eu falhei. Não é isso? Já começa aquele pensamento. Porque ele fala que todo mundo falha, que o pessoal vem para a Terra programando, treina no nosso lar, que ninguém consegue completar as missões. Você começa a pensar em você. Você fala assim, ixi, Maria, vou ter que vir de novo. Aí você achou que não ia vir nunca mais. Pode esquecer, meu filho, você vai vir ainda muito. Entendeu? Então, assim, por que esse capítulo 4 vem antes do 5 e do 6, que é a mensagem de Telésforo? Para a gente parar de reclamar do passado. Nós vamos falir. E aí nós não vamos preocupar com as folhas mortas. Então é para animar. O discurso do Telésforo, você vê que quando ele termina o discurso, tem 2 tipos de pessoa que reagem. Uma que termina animada. Vamos trabalhar. Vira para o Telésforo e fala assim, que hora eu trabalho? Vamos começar, eu quero reparar. Fiz errado, mas vou fazer melhor. E tem aqueles que estão lastimando a derrota. Aqueles que ainda não passaram pelo processo completo que o André passou. Que a mente ainda está na culpa, está contaminada, está na angústia, está no problema, está olhando o erro de uma forma errada. Não é assim que se vê o erro. O erro, eu tenho que amar o meu erro, assim como eu amo o meu inimigo. Porque se eu não reconhecer o meu erro, eu não tenho como reparar. Se eu não tenho como reparar, eu não tenho como crescer. Então, graças a Deus, a gente tem consciência, que é Deus, inteligência, que é a nossa evolução pessoal, e as provas para a gente errar, para que juntando essas 3 coisas a gente possa crescer. Então, esquece esse negócio de perfeccionismo. Seja você e dê o melhor de você.
E aí você vai errar. Tá? Se você errou consciente, você vai sentir um pouco mais de arrependimento. Se você errou inconsciente, você vai sentir um arrependimento um pouco menor. Mas o aprendizado vai acontecer para as duas pessoas. Né? Então, vamos lá. Então, vamos começar a ler o telésforo. Então, o telésforo é o realizador, a tradução da palavra. O protetor da conclusão, a recuperação da doença. Né? Então, ele foi martirizado, o Papa Telésforo. Né? E ele tem associação com Asclépios. O Asclépios vocês vão conhecer, gente, nos próximos livros. O Asclépios vocês vão conhecer. Não sei se é o mesmo Asclépios grego, mas deve ser, né, gente? Esse nome é meio difícil de encontrar outro. Mas o que eles estão fazendo no Brasil? Gente, a árvore do Evangelho está no Brasil. A árvore do Evangelho está no Brasil. Todos os doentes do planeta Terra estão vindo para o Brasil cuidar aqui. Os médicos, os grandes médicos espirituais vão estar onde? No hospital espiritual, que é o Brasil. Tá? Então, não se assustem se vocês descobrirem dificuldades de vocês do passado, coisas erradas que a gente fez, essas coisas. Não tem problema, a gente veio aqui porque a gente escolheu. A gente falou, Jesus, cuida de mim, me leva para o hospital. Me leva para o hospital. Qual o melhor hospital que você tem, Jesus? Brasil. Vou para lá. Vou para lá. Tá lá o Asclépio, tá lá o Telósforo, tá lá o Clarence, tá lá toda a turma. Filho. É só eu deitar lá, errar um pouquinho, sofrer um bocado, me arrepender e seguir adiante. Só isso. Tá tudo resolvido. Vão pedir para eu fazer um monte de coisa, eu vou fazer tudo errado, porque eu tenho um monte de vício, né? Aí eu vou perceber os meus erros, eles vão me consolar, vão me dar carinho, vão me dar amor. E aí eu conserto. Entendeu? Olha que beleza, gente. Vou ouvir uma chamada de atenção, mas é óbvio, né? Só falta eu achar que ensinamento é só passar a mão na cabeça. Mas chamar atenção para um ser tão amoroso que nem ele, você vê o olhar vibrante dele, quando ele vai descrever o olhar do Asclépios, né, do Telésforo. Olha que bonito, gente, isso. Ó. O capítulo 6 ali, ó. Advertências. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois de pequeno intervalo. Se o mestre divino adotou essa norma, que dizer de nossas obrigações de criaturas falidas? Porque ele está explicando ali que o pessoal que está aprendendo chega na Terra, os grandes espíritos às vezes chegam na Terra e vê esse mundaréu de gente com dificuldade, foge para fazer meditação sozinho. Não vai cuidar do povo. Não vai conviver com o político corrupto. Não vai passar a mão na cabeça da criança que tem dificuldade. Não vai ajudar as pessoas nervosas, irritadas. Vai no centro espírita e acha que todo mundo no centro espírita é santo. Aí encontra no dirigente, quer encontrar no dirigente espírita um santo que só acerta. E começa a encontrar que o cara tem um monte de dificuldade e sai do centro espírita. E aí fica fechado dentro de si. Então isso acontece, aí ele fala, lembra que Jesus desceu e conviveu com todo mundo e foi. Né? Então essa é uma coisa importante da gente entender. Bom, então o Telésforo, ele é um agente da comunicação. Né? Ele é uma das pessoas mais experientes nessa comunicação. E ele vai trazer coisas muito importantes. Né? Então ele traz simpatia. Então, assim, para quem recebeu a fala dele de uma forma muito agressiva, sentiu que ele foi agressivo, é porque nós estamos contaminados. Tá? O André, apesar de eu sentir ali que é pouco pesado, quem sentiu isso, porque está um pouco contaminado, tem que mudar essa contaminação de si. Porque em todo momento o André traz características muito harmônicas. Então, ó, ele traz uma sensação harmoniosa de simpatia. Ele é simpático, ele é doce. Mas lembra que quando você está lendo a fala dele, não é ele que está falando, é você que está falando. Então, quando você fala, você tempera com a sua angústia. Tá? Então, tem que tomar cuidado quando eu leio esses livros, porque eu tenho que ver qual é o tom que aquela pessoa tem. Né? Então, se você vê Maria falando essa fala aqui, você vai achar lindinho, bonitinho, doce, tranquilo. Você não vai achar que ela está puxando sua orelha. Você vai achar que ela está te abraçando.
tá? Então ele começa, né, falando dos trabalhos, dos companheiros fracassados, né, das intenções nobres que todo mundo aprende, das responsabilidades, e aí ele vai explicar a comunicação, né, a ideia de todos os colaboradores do nosso lar e de outras colônias que faliram nas suas missões de mediunidade, de doutrinação. É muito importante vocês verem aqui que ele vai trazer uma coisa muito importante. Ó. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos. Então, ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia. Considero os esforços e realizações do presente e do porvir. Então, precisam de ensinamentos novos. Por quê? Ó, é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. Então, o que ele está dizendo? Ó, vocês que estão escolhendo ir trabalhar lá embaixo, vocês são corajosos. Que o negócio lá não está fácil, não. É assim, gente, nós somos criados na porrada. Não é isso? A gente chega em casa de manhã cedo, se a gente erra logo criança, o pessoal dá chinelada, bate na gente, obriga a gente a trabalhar, a estudar de uma forma que eu não gosto, né? Eu obrigo a fazer as coisas, me ensina um monte de prazer inadequado, aí quando eu sou viciado nesse prazer, aí eu não posso usar mais porque está errado. É muito estranho esse planeta. E aí, quando eu fico adulto, viciado, alterado, doente, inflexível, irritado, deprimido, aí eu tenho que chegar e fazer a minha missão. Quer ser bonzinho, cuidar dos outros, ser médium, passar a mão na cabeça de quem está sofrendo, tolerar os políticos corruptos, as pessoas que me sacrificam, que me machucam, depois de eu ter tomado porrada a vida inteira. Então não é fácil, gente. Esse projeto não é fácil. Nós temos que mudar a forma como a gente cuida das crianças, porque as crianças chegam aqui para fazer missão, a gente pega e maltrata elas. Em nome da educação, muitas vezes em nome do evangelho. Né? Tinha uma pessoa uma vez chegou para o Chico falou assim, falou para a mãe que ela precisava dar o evangelho para a criança. E a mãe pegava o evangelho e batia na criança. Né? Olha, Chico, estou dando evangelhada nele. Ele vai aprendendo a marra. Não adianta. Não é assim. É esse coração que... Por isso que quando a gente chega é fácil falhar. Porque muitas vezes a gente fica contaminado com muita dor e com muita angústia. Então não é só culpa das pessoas. É difícil, é um martírio. Né? E aí ele vai falar uma coisa interessante, ó. Que é muito interessante, ó. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos da realidade terrena, eterna, as realidades eternas. Então, por quê? Porque eu sou doutrinado desde criança a viver o mundo material. Então eu fico, assim, distraído da realidade eterna. A verdade que eu sou um espírito, eu não sou apresentado desde criança. Ninguém chega para mim quando eu sou criança e fala assim, ó, filho, você não tem 2 anos. Você tem milhares de anos. Ninguém fala isso para criança. Hoje, seu nome é Caio. Mas você já teve milhares de nomes. Ó, a vovó morreu, mas ela vem aqui todo dia, tá? Conversa com você, te dá um abraço, cuida de você, ela te ama. Tá? Se você quiser, você fala com ela. Ninguém fala isso. Tá? E aí é lógico que a criança come chocolate todo dia, brinca de carrinho, vê celular, entra no iPad, tá não sei o que, ela se distrai. Ela vai indo para uma outra realidade, que não é real, que não é verdadeira. Entendeu? Então, aí ele vai se tornar um adulto que não consegue se conectar com essa realidade. Nós não estamos falando de comunicação. Nós estamos falando de comunicação. Como é que eu vou comunicar com uma realidade que eu não sei que existe? E o pior, é a realidade. É o real. Eu me conecto com a ilusão e o real eu não me conecto. Então, aí ele começa a mostrar o que é o problema. Qual é o problema? Né?
Então, a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. Olha o problema, gente. Presta atenção no problema. O que ele está querendo dizer? Ó, as crianças e todo mundo não se conecta ao real, se conecta à ilusão. É treinado desde criança a se conectar com a ilusão. Mas evolutivamente, geneticamente, cada vez mais as crianças nascem mais sensíveis ao plano espiritual. Elas nascem médium, cada vez médiums mais potentes. Só que agora você imagina, você nasce um médium potente. Cada geração que passa, triplica esse potencial. Só que, ao mesmo tempo, cada geração que passa, eu me desapego mais ao espiritual e me apego mais ao material. O que acontece? Adoece. Olha o problema, gente. Estão entendendo? Então, não tem como mudar isso. Olha o que ele está falando, ó. Isso é uma fatalidade. Não tem como a criança não nascer mais médium. Toda criança hoje vai nascer médium. Só que ela não aprende que ela é um espírito. Ela não aprende nada sobre o plano espiritual. Então, veja, aí ele vai mostrar, ao longo desse capítulo, que todas as redes religiosas que deveriam estar ensinando isso para as crianças, não ensinam, principalmente os espíritas. E ele fala que o problema dos espíritas é muito interessante, porque ele vai falar que o problema dos espíritas é que eles querem que as pessoas se transformem em grandes espíritas, em Paulo de Tarso, em João Evangelista, numa vida. Então eles não têm paciência com a dificuldade de disciplina, com a dificuldade de organização, com a dificuldade de entendimento. A gente quer obrigar as pessoas a serem perfeitos. E aí o que acontece? Eu crio angústia naquela pessoa, ela se afasta. Eu quero que todo espírita seja o Bezerra, que todo espírita seja o Chico, que todo espírito seja Dona Meca, que todo espírito espírita seja Carba Schutel, que todo espírita seja Eurípides Barçanufo. E eu me cobro, porque se eu não for, se eu errar, eu estou faltando com a minha responsabilidade de espírita. Só que esses espíritos estão 4.000 anos, 10.000 anos, 20.000, 200.000 anos na minha frente. Eu não tenho como, natureza não dá salto. Então eu tenho que ter paciência. Eles aprenderam isso há 1 milhão de anos atrás. Até em outro planeta. Entendeu? Então é muito complicado. Eu tenho que seguir. O Jesus é meu exemplo, então eu tenho que ser igual a Jesus. Não, você não vai ser igual a Jesus. Você não vai conseguir nem pensar igual a ele. Mas ele é meu exemplo. Isso ele é seu futuro. Né? Você tem que ouvir o ensinamento dele e aplicar ele na sua realidade. Entendeu? E isso é um pouco difícil de entender. Então, isso que ele traz a falha dos espíritas. Então, a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Isso é um dos ensinamentos mais importantes desse capítulo de Telésforo. Tá? Os bons, que são quem está nos centros religiosos, os padres, os dirigentes espíritas, os pastores, os bons, eles são incompreensíveis com as pessoas que estão em crescimento e em desenvolvimento. E aí eles afastam as ovelhas em nome do bem. Isso que é um problema. Então eu preciso acolher. Tá? Isso você vê muito no trabalho de Francisco de Assis. Francisco de Assis, quando acolhia as pessoas, todo mundo fazia um monte de besteira. Francisco de Assis pregava abstinência sexual, pregava você parar de comer, você dar todas as suas roupas. Você acha que todo mundo fazia isso? Quase ninguém fazia isso. E aí os dirigentes que andavam com ele ficavam possessos.
Porque eles faziam e as pessoas não faziam. E aí Francisco dava risada e falava com os dirigentes, com os amigos dele. Falava assim, gente, vamos ter paciência com os nossos filhos, eles estão em aprendizado, eles não vão mudar agora. Eles vão mudar daqui muito tempo. Eles estão recebendo agora a semente. A gente é que quer pressa. A gente ouve me falar assim, você vai perder a sua existência. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você tem que chegar no horário, você tem que começar aqui. A pessoa não vai mais. Aí eu perco aquela ovelha. Em nome de uma disciplina que afasta, que não protege, que não acolhe. Então nós temos que tomar um pouco cuidado com isso. Né? Então a gente pode ter diferentes grupos. A gente pode ter o grupo da extrema disciplina, que é aqueles que já estão fazendo tudo direitinho. A gente pode ter o grupo com menos disciplina, que é o grupo que a gente vai ter tolerância, vai amar, vai cuidar, não sei o quê. Pode ter o grupo ainda que as pessoas mais faltam do que vem. Mas elas estão lá, tem um lugarzinho dela. Se ela for uma vez por mês, tá bom. Ela recebe uma sementinha, ela vai abrindo o coração. E ela vai pulando de fase. Tá entendendo? Então isso é muito importante. Tá? Então ele vai explicar. O espírito de revelação, ele é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Então, conforme eu for me desenvolvendo, eu vou amadurecendo cada vez mais. A humanidade terrena aproxima-se dia a dia das esferas das vibrações dos invisíveis, que é aquilo que a gente tinha falado lá no começo. Querendo você ou não, de condição inferior, que rodeia em todos os nossos sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem dos habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Isso é, você é médium e você não amadureceu moralmente nas últimas existências para enfrentar a mediunidade que você tem hoje. Então, essa evolução que é inadiável, que é o que ele chama de uma fatalidade evolutiva, eu achei fantástico isso, né? Mas não é nada de fatalidade, você estava tudo programado e todo mundo sabia disso. Só que a gente não se programou evolutivamente para esse novo momento. E aí a gente sofre. Né? Aí a gente corre para o centro espírita tomar passe, receber um monte de coisa, vai lá pedir cura, pedir não sei o quê. Por quê? Porque nós ainda não estamos assumindo a nossa responsabilidade, que nós temos um trabalho para cuidar da humanidade. Nosso trabalho é relacionamento. Relacionamento é cuidado. Você pode fazer amigo com alguém que seja do plano carnal, ou você pode fazer amigo na reunião mediúnica com uma pessoa do plano espiritual. Mas você tem que trabalhar o mediunismo. E o trabalho do mediunismo é fazer amizade. É ser cuidado e cuidar. Tá? Então isso é muito importante. Tá? Não existe país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente, conforme você vai amadurecendo. Então, por que a gente sente desconforto físico? Por essa discrepância entre a minha evolução do meu corpo e a evolução do meu espírito. Meu espírito está aqui e a evolução do meu corpo está aqui. Meu corpo é um médium nato, capaz de mudar o mundo. E eu tenho uma Ferrari e não sei dirigir Fusca. Tá? O homem dominará cada vez mais as passagens exterior que lhe constitui a moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com que a esfera vibratória de milhões de desencarnados se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Então, o que acontece? Nós não trabalhamos o mediunismo, nós não cuidamos das pessoas que estão lá do outro lado, e agora, quando a gente nasce, o nosso mediunismo é interferido por eles. E aí a gente fica perturbado. O que nós temos que fazer? Ajudar. Vamos cuidar deles. Porque aí a gente para de se perturbar. Quando não tiver mais gente adoentada, não tem mais obsessão. Então nós temos que trabalhar. É responsabilidade nossa. Certo? Concordamos que a reverência do Pai, a reverência do Pai
A fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Como que nós vamos cuidar desse problema? Trabalhando. Trabalhando. Como é que se trabalha? Se relaciona. Como é que se relaciona? Cuida. Faz amigo. Tá bom? É isso. Então, quando você estiver trabalhando, você está cuidando desse sistema. Enquanto você estiver cuidando desse sistema, esse sistema vai evoluindo. E você se estabiliza. Encaremos, porém, que os serviços do Senhor, como se faz indispensável. Então, o trabalho é indispensável. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajuste e redenção. Vem a extensão dos cipoais que se debate a mente humana. Então, quando não está nisso, eu entro naquele cipoal. Né? Precisamos oferecer ao mundo os instrumentos adequados de retificação espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados ao maior entendimento do espírito do Cristo, que é o espírito de descer e trabalhar. Né? Colaboradores fiéis que não cogitem condições, compensações, discussões para que se interessem em sublimidade do sacrifício e a renunciação com o Senhor. Então, sacrifício e renúncia. Quem trabalha, se sacrifica das suas vontades para cuidar do próximo. Sacrifício e renúncia é a palavra. Tá? E aí a gente vai ver, né, no capítulo 6, as dificuldades, né? O que acontece com o pessoal que encarna, né? As consciências com dificuldade. Então, ele usa aqui que o grande problema do ser humano encarnado é a ignorância. É a ignorância. Então, é isso que a gente construiu, a gente acabou de construir essa ideia. Por que o ser humano é ignorante? Porque nós educamos as nossas crianças para tal. Tá? E nós precisamos mudar isso. E aí o que vai acontecer? Quem é ignorância? A ignorância é mãe da miséria, das fraquezas e dos crimes. Das misérias, das fraquezas e dos crimes. Tá? Então, olha só de novo a questão do relacionamento. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Está falando da intimidade. Né? Então, do trabalho, está falando da intimidade. Os relacionamentos individuais é aonde nós vamos construir os melhores desenvolvimento de nós mesmos. E no relacionamento, no trabalho, nós vamos cuidar do outro. Onde que eu cuido de mim? Né? Onde que eu cuido de mim? Nos relacionamentos íntimos. Tá? Ele vai falar dos desastres mediúnicos, né? Do problema, né? Da tirania doméstica, da preguiça, da vaidade, né? Das sugestões inferiores. Né? Vai falar... eu acho, tá? Que o que a gente tem que fazer, a gente tem que pegar esse discurso do Telésforo na próxima reunião, talvez, deixar estudar os capítulos 7, os próximos 3, e destrinchar esse discurso do Telésforo profundamente. Porque isso daqui, gente, é anjo martirizado de Cristo. Isso daqui não é a qualquer um. Tá? A gente precisa mergulhar nisso daqui, porque esse trabalho que a gente está se envolvendo nesse capítulo, para mim, é um dos ensinamentos mais importantes desse livro. Isso aqui vocês não vão esquecer nunca mais. Tá? Então, eu acho que a gente podia, na próxima consulta, pegar essas advertências profundas, que é o capítulo 6, e ler ele inteiro, e destrinchando palavra por palavra, ou frase por frase. Por quê? Porque aqui a gente tem profundidade. Tá? É um ensinamento que vai servir de base para tudo que o André vai viver nesse livro. Tá? E se vocês chegarem no final do livro, no último capítulo, vocês vão ver que o que o André vai adquirir aqui, né?
Ele vai falar, ó. Ele vai falar que no livro 1, que é o Nosso Lar, ele ganhou essa libertação. No livro 2, que é o Mensageiros, ele vai ganhar um upgrade da fé. Ele vai entrar em confiança, em comunhão com Deus através dos ensinamentos que ele vai aprender. Então, esse processo de fé, que é o que Paulo chama quando ele entra em comunhão com Cristo, quando Cristo tu vive nele, é um processo de comunicação com o outro. Vocês estão entendendo esse movimento? É um processo em que eu entro em comunicação com o outro. Porque se Cristo está no outro, eu entro em comunhão com o outro. Então, essa comunicação com encarnados e desencarnados, ela precisa ser feita com muita destreza. Não adianta eu só entender o que é mediunidade. Eu preciso mergulhar nessas nuances. É por isso que a gente não pode se equivocar na hora de ler. A gente vai ter que mergulhar profundamente nisso. Então, a minha sugestão é essa. Vocês concordam? Vocês gostariam de fazer isso? Podemos fazer isso? Eu sei que vai atrasar um pouco o nosso tempo, mas a gente não tem pressa, né, gente? Porque se a gente desencarnar, a gente continua estudando do outro lado, tá? Vocês podem vir aqui toda primeira quarta do mês e a gente continua junto, entendeu? Não tem problema, não. Tá? A gente fica junto. É que tem um monte de desencarnado aqui com a gente. Tem, até é mais confortável lá do outro lado, tá? Então, Eu acho perfeito, acho que todo mundo concorda, né? Perfeito. Com certeza. Pena que só daqui a um mês, né? Já estava querendo para amanhã. Pois é. A gente faz isso. Porque o capítulo 5, eu consegui falar bem sobre ele. Não tem problema, a gente não precisa ler. Até a gente pode ler o capítulo 5 e o 6, porque a gente faz a retomada do processo. Vamos fazer isso. A gente lê o capítulo 5 e 6, porque o 5 a gente só retoma. E aí o 6 a gente vê os problemas, tá? Que são as advertências. Mas na realidade isso é o aprendizado. Esse é o alicerce do livro. Tá? Através disso que eu vou construir todos os prédios de aprendizado que a gente tem aqui. Tá bom? Então vamos lá. Acho que bom, acho que bom. Muito bom, gente. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Eu, por mim, ficava aqui mais algumas horas. Caio ia ficar meio chateado também de ficar pendurado com a gente aqui, mas eu ficava. Não, eu ia adorar por mim. Ó, Caio, você salvou o feriado aí, tá? Salvou o feriado, porque a gente estava meio borocochô em casa. Você veio, assim, mais uma vez preencher a alma da gente numa maneira que faz a gente chorar de alegria, entendeu? Porque Ai, que bom. se você veio para trabalhar, olha, você é quase um escravo. Um médico de verdade, da alma, porque é uma coisa muito boa a gente poder se encontrar e ver as coisas tendo sentido, indo além das palavras. É muito a gente bom. Tem que agradecer a Deus, porque eles que vão me passando na cabeça, e eu não sou uma pessoa que faz isso, mas eu já falei, mas é que começa a vir, né? E aí eu vou encaixando as coisas, né? Então eu tenho que agradecer. Tá com a mãozinha levantada, pode falar, Karen. Caio, é uma dúvida. Quando você falou que das crianças, né, de a gente não está levando para as crianças falar que a vovó está no outro lado, né? Mas como é que a gente vai falar isso para uma criança? Né? A vovó está aqui, mas não está, né? Como é que a gente... Tudo bem que eles já são médiuns, mas como é que a gente faz isso? Você pode fazer de uma forma bem lúdica, né? Por exemplo, ó, você vai pegar uma água, né? Uhum. E vai botar um suquinho de saquinho. Você vai falar assim, ó, a vovó é a água, certo? Quando ela morre,
ou coloco o suquinho, ficou roxo, cadê a vovó? Não está mais aparecendo, mas ela está lá, porque a água está aí. Está entendendo? E você pode usar de diversas formas, né? Você pode, por exemplo, evaporar uma água. Você vê a água assim evaporando, ela vai, a água não deixou de existir, tá vendo? Ela virou fumaça. A água continua existindo. Então, a criança, você tem que usar um pouco da questão prática e da questão lúdica, tem que ter muita criatividade. Então, por exemplo, quando a gente vai usar a questão do quando a criança sente raiva, por exemplo, como é que eu vou usar que o campo mental dela fica cheio de nuvem? Então, eu vou pegar a água, pó de café, e vou jogar pó de café na água, aí a água fica preta. Você vai falar assim, como é que sua mente ficou? O pó de café é o pensamento, representa o pensamento ruim, né? Aí eu vou lá e pego uma água suja, passo no depurador e ela fica branca, cristalina. Isso é o evangelho, a prece, a oração. Então, com a criança eu preciso ser um pouco lúdico, mas é lógico que eu tenho que viver isso no dia a dia. Eu não posso chegar no dia a dia, fazer reunião de, como é que chama? Só na hora do evangelho no lar começar a contar essas histórias para criança. Né? Eu lembro, eu tive sorte, porque meu pai e minha mãe, eu participava de reunião mediúnica desde criança, né? Vamos dizer assim. Eu participava de reunião mediúnica com 6, 7 anos de idade. Né? Então, mas eu vivia essa coisa com o espírito, para mim era tão normal, gente. Eu conversava com o espírito, né? Conversava com a minha avó. Meu pai recebia a minha avó em casa, né? Aí minha avó vinha, conversava com a gente, dava pito na gente, às vezes vinha, falava para a gente fazer diferente as coisas, tudo direitinho. E eu chegava na escola, as pessoas achavam que eu era maluco, porque naquela época o espiritismo era coisa de maluco. E eu falava, não, mas eu vejo espírito, eu converso com o espírito todo dia, eles vão lá em casa, a gente cuida deles, eles cuidam da gente. A professora me olhava, meus amigos, tirava sarro, começava. Aí eu comecei a parar de falar, né? Mas de vez em quando vinha e perguntava, né? Tem algum espírito aqui? Tem algum espírito aqui? Como eles achavam que era uma coisa assim, né? Mas eu acho que a criança, o grande problema é que a gente subestima as crianças. Tá? Porque eu já tive no meu consultório uma mãe que me ligou, eu já falei isso para vocês, acho que eu já falei isso para vocês, a mãe me ligou, pediu uma consulta e me mandou uma mensagem, mandou um vídeo, que ela estava preocupada que o filho dela estava doente e precisava de um psiquiatra. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, não, sabe o que é? Eu perguntei para o meu filho qual era o nome dele, com 3 anos de idade, e ele falou, qual dos nomes? Aí a mãe perguntou assim, mas como assim, filho? O seu nome é Davi, né? Ele falou, não, nessa vida é Davi. Eu tenho milhares de nomes, eu já tive muitas vidas. E aí, quando as pessoas perguntavam quantos anos ele tinha, ele falava assim, olha, nessa vida eu tenho 3, mas eu tenho milhares de anos. Sem nunca ninguém ter falado de espírito para ele. Tá entendendo? Então, assim, quando ele olhava o céu, ele falava assim, mãe, tá vendo aquela estrela ali? Se você pegar 3 estrelas à direita, ali você tem um sol que chama não sei o que lá. Eu moro num planeta que é daquele sol. Eu morei, entendeu? Então, assim, como é que... 3 anos de idade, tá? Então, assim, a gente está subestimando. As crianças estão vindo que falar pra gente. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, gente, porque não era para estar... Era para pegar esse menino de 3 anos, e 3 anos ele está tocando sinfonia, ele está fazendo ópera, era para ele estar psicografando, era para ele estar trabalhando no centro espírita. Só que eu acho que isso não é trabalho de criança. Eu criei essa regra. Né? De que criança não vai fazer nada, não vai saber disso, isso não é coisa para criança. Você nunca vai ouvir um espírito falar isso. Mas os espíritos também não vão dizer, olha, gente, vocês vão cuidar das crianças assim, 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 assim. Eles não podem fazer isso. Né? Eles não podem ditar para a gente regras. Tá entendendo? Então, é responsabilidade nossa. Então, quando você vê uma criança falando isso, significa que a gente está anos-luz atrasado. A gente está anos-luz atrasado, a gente não podia estar faltando com esse... Então, assim, quando você vai lá na escola, vocês estão convidados. Quando acabar a pandemia, vocês vão para Sacramento e vão lá na escola de Eurípides e vão conhecer como é que eles ensinam as crianças. Desde crianças eles aprendem que eles são espíritos.
mesmo eles não sendo espíritas. Tá? Porque isso é matéria da escola. Olha lá, é essa escola. Entendeu? É linda essa escola. Então é bonito, gente, porque lá eles fazem isso há muito tempo. É normal, né? É normal. Isso daí a gente precisa educar a criança assim. Tá? E assim, é nossa responsabilidade começar a mudar isso. Pelo menos com os nossos. Pelo menos com os nossos. Já que acho que você tinha levantado a mão, né? Tem que É, sugerir. Só um é a instantinho, Jaque. Sugerir a eles fazer um curso para adultos, né? Eles poderiam abrir uma universidade para adultos, né, Caio? Lá em Sacramento. Eles já fazem. Já? Esse curso Então, tem mais de vamos 10 anos. Né? Solange já foi nesse curso. Acabou de ter um em maio. Eles têm um no começo do ano e um no final do ano. Um é em outubro, o outro é no aniversário do... Esse que é o problema. A gente não procura. A gente não procura. Mas não tem problema, Karen. A gente começa, tem que começar. E eles dão... O curso é lindo. Para você ter noção, eu conheço esse curso há pouco tempo, há 3, 4 anos. Ele já existe há 100 anos. O Eurípides tem 100 anos, eles estão lá há 100 anos dando curso disso, né? Mas é que, assim, realmente o movimento espírita, ele é um movimento tão fechado, às vezes, que a gente não fica se atentando a isso, mas aos poucos as coisas vão se abrindo. Então a gente não pode esquecer disso, tá? A gente não pode esquecer disso. Não tem problema, não. A gente vai se matricular no maternal. É isso aí, Marta. Vamos lá, vamos para a creche. Acho que a Jaque queria falar. Quando for ter a próxima propaganda, eu mando para vocês, do próximo curso. Não, e aqui no livro próprio diz, né, a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir, né? Isso. E assim, a nossa responsabilidade aqui como adultos é ajudar as nossas crianças a ter o quanto antes essa recordação do dever delas aqui nesse plano reencarnatório, né? E assim, graças a Deus, eu falo isso diversas vezes pela oportunidade que eu tenho de ter uma filha pequena e já está introduzindo isso na vida dela, né? Então, assim, eu e meu marido, independente da religião dele, ele é católico, mas a gente fala muito sobre a questão da morte aqui em casa de uma forma natural, para que ela tenha esse entendimento, né? De que não é nada estrondoso, nada de errado acontecer isso. E ela já tem, assim, essa experiência com o avô dela, que é meu sogro, né? Ele já desencarnou, e ela conversa com ele. E semana passada ela mesma chegou para o pai e falou assim: pai, hoje à noite eu sonhei com meu avô, eu, você e ele passeando. Então, assim, e às vezes ela fala com o vovô Tarcísio, ela fala com ele como se ele estivesse aqui entre a gente, enfim. E a gente fala que é realmente uma coisa normal, que um dia tanto o vovô Bel, que existe hoje, o vovô Antônio e a vovó Augusta, né, que ela é apaixonada por eles, esses são encarnados, que eles também vão fazer essa mesma passagem, essa mesma viagem para o plano espiritual, como o vovô Tarcísio fez, e que a comunicação deles nunca vai cessar. A única coisa que pode não existir é o contato físico, né? Então a gente vai explicando isso e ela tem um entendimento melhor que o nosso. Porque às vezes a gente acha que ela vai encarar de uma forma tipo confusa e ela tem um entendimento instantâneo na hora, sabe? Porque ela está aprendendo, tudo é novo para ela. Então, para ela, isso é natural. Quando você ensina uma coisa de forma natural, ela não aprendeu a comer maçã? Ela vai aprender a contar com o outro lado. Nós não aprendemos, e aí a gente acha que porque a gente não aprendeu, a gente não faz direito, não dá para fazer. Porque isso é a nossa soberba. Se eu não faço, meu filho não vai conseguir fazer. Mas ele vai fazer muito melhor se eu ensinar ele desde pequeno. E o filho dele vai ser ensinado, então ele vai fazer muito melhor. E aí, quando eu me reencarnar como neto, porque essa vai ser a minha família, eu vou ser ensinado e aí eu vou exercer minha mediunidade muito melhor. Então, o trabalho meu de hoje, com o meu filho, é a minha redenção de amanhã. É o meu cuidado de amanhã.
Tá? Então, cuidem bem das crianças, esse cuidado que vocês têm que ter com as crianças, desses ensinamentos que a Jaque trouxe, ele não é só um bem que você está fazendo para o seu filho e para a humanidade. Ele é um bem automaticamente para você, porque você vai ser educado. Quando você muda o paradigma da educação, você vai ser educado diferente da próxima vez que você vier. E aí o mundo fica muito mais fácil, muito menos dolorido, gente. Muito menos dolorido. Eu dou graças e bênçãos a Deus porque eu fui ensinado dessa forma e eu não vejo pandemia. Eu não consigo ver dor. Mas não é maldade, as pessoas às vezes já acham frieza, mas não é. Porque eu não sinto que isso seja um grande problema. Eu não sinto que a morte é um grande problema. Dessa forma como as pessoas sentem. Quando minha avó morreu, exatamente. No dia que ela morreu, eu soube, eu sentei na minha cama, comecei a orar, fechei o olho, sumi. Voltei dali 30 minutos feliz que eu sabia que eu tinha estado com ela. No mesmo dia que ela morreu. Entendeu? Mas como isso? Eu não vi ela, eu não lembro do que eu vivenciei com ela, mas eu tenho certeza porque eu senti exatamente o que eu sentia quando eu voltava da casa dela. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante porque não existe morte. Não existe, né? Não existe. E isso é uma coisa que a gente tem que, uma realidade que a gente tem que viver. E é lógico que essa coisa da morte é só um dos momentos, uma das questões que o ensinamento das crianças quanto à realidade, às responsabilidades, ao movimento, são importantes. Mas imagine uma criança que é educada assim, como é que ela vai ver o planeta? Como é que ela vai ver a importância dela se desenvolver, tratar bem o próximo? Né? Ela começa a entender que tudo que ela faz tem uma repercussão eterna. Né? Então, o tempo e o espaço para ela passa a ser uma coisa diferente. Aquilo que eu aprendi de tempo e espaço não é real. Então, todos os ensinamentos que eu vou tendo, todos os ensinamentos que eu tenho na escola, ganham uma amplitude completamente diferente. Então, imagine o nível de sabedoria que essas crianças podem chegar, os potenciais que eles podem chegar. Quando eles aprendem música, eles vão aprender música diferente. Quando eles aprendem matemática, eles vão aprender diferente. Quando ela for estudar mediunidade com 17 anos, a menina vai estar... você acha que ela vai ser obsediada? Ela pode até ser, mas o controle dela, o falar não para o obsessor, não negativo. Não, eu não quero esse tipo de pensamento. Vamos pensar outra coisa, meu amigo? Eu não quero esse pensamento. Vamos pensar outra coisa? Vamos pensar dessa forma? Ela doutrina. Doutrina sem centro espírita. Porque o ato do obsessor se conectar a ela e ela controlar os próprios pensamentos, das duas uma, ou ele sai correndo ou ele é doutrinado. Estão entendendo? Então, esse é o movimento que a gente precisa mudar. É isso que o Telésforo está fazendo e que a gente vai estudar. A gente tem que estudar isso, gente. Porque isso é um divisor de águas. Deixa eu te interromper, porque minha filha acabou de falar que a sala vai fechar daqui a 1 minuto. Então, vamos fazer a oração. Infelizmente, vamos só encerrar e a gente continua. Por mim ficava, mas ela acabou de me avisar, e aí só para a gente poder fechar. Tá bom? Então vamos todos juntos agradecer essa noite maravilhosa, esse encontro iluminado, né? Essa casa de tanta luz que tantas oportunidades nos dá. Agradecer a toda a hierarquia da Casa de Arthur por estar sempre junto a nós e por essa união que nos fortalece a cada dia, e ao Caio por toda a paciência, por todo aprendizado e por toda a luz que tem iluminado a nossa caminhada. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja sempre. Obrigada, gente. Obrigado. Desculpa a interrupção. Não, que vai fechar. Obrigada, Caio. Obrigado, gente. Compartilha esse vídeo. Boa noite. Compartilha o vídeo. Boa noite. Obrigada, gente. Beijo. Boa noite. Fiquem com Deus. Gratidão, Caio. Gratidão. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, fica com Deus. Tchau, gente. Tudo de bom. Beijo. Compartilha o vídeo para a gente ver de novo.